contrário, o bem e o belo primário seriam identificados. De qualquer modo, o belo está lá. Livro 7. A introdução, mais uma vez, a introdução de Jesus e Galo, do bem primário e outros bens. Aristóteles havia rejeitado a ideia do bem da República de Platão, vendo nele apenas um conceito supostamente universal, unívoco e arbitrariamente hipostatizado. Mas ele próprio havia admitido a existência de um bem real e transcendente, Deus, como fundamento último da atividade imanente da alma e da ordem imanente do cosmos. Só que ele concebeu Deus como ser supremo e inteligência suprema. A partir de orçamentos comuns ao platonismo e ao aristotelismo, Plotino revida Aristóteles e justifica o bem unitranscendente de Platão, argumentando, em parte ad hominem, com o bem primário como o princípio de toda atividade. Deve estar além da inteligência, mesmo da inteligência transcendente, e, como fundamento de todos os seres, deve estar além de todos os seres, mesmo dos seres transcendentes. A continuação estabelece uma escala de bem análoga à das belezas do livro 6 e conclui com uma avaliação da vida e da morte. Cronologicamente, o livro 7 é o último tratado. A breve meditação do capítulo final, escrito sobre a influência de doenças que logo levaria ao túmulo, assumindo um excitado adeus à vida, ou melhor, saudação de boas-vindas para a vida que espera a alma pura após a morte. Livro 7. Cronologicamente, o livro 54, o último livro escrito por Plotino. Sobre o bem primário e os outros bens. Baracá diz que esse tratado também recebe o título de Sobre a Felicidade. Primeiro, poderia alguém dizer que o bem para cada ser é algo diferente da atividade própria à natureza de sua vida? E que, se for algo constituído pela multiplicidade, o bem para ele é a atividade inerente e própria à sua natureza, e nunca falível do melhor nele. Então, a atividade da alma será o próprio? Será o bem próprio à sua natureza? Entretanto, se ela, sendo excelsa, dirigir sua atividade ao mais excelso, esse não seria o bem apenas para ela, mas o bem simplesmente. Então, se algo, sendo o melhor dos entes e estando acima dos entes, não dirigir sua atividade a outra coisa, ao passo que todas as outras dirigem as suas a elas, é evidente que esse seria o bem através do qual é possível também para os outros participarem do bem. E todas as demais coisas que possuam o bem desse modo, o fazem de duas maneiras: por assimilarem-se a ele ou por dirigir sua atividade para ele. Então, se o desejo e a atividade se dirigirem ao bem mais excelso, é necessário que, como o bem não olha nem deseja algo ou outro, porque é, em seu repouso, fonte e princípio das atividades, conforme a natureza, e as faz boniformes às outras coisas, não porque sua atividade se dirige para elas, pois são elas que se dirigem para ele. Ele não seja o bem por sua atividade, nem por sua intelecção, mas deve ser o bem por sua permanência. Ora, por que ele está além da essência? Também está além da atividade e além do intelecto e da intelecção. Ademais, isso por sua vez deve ser estabelecido como bem, do qual todas as coisas dependem enquanto ele de nada depende. Pois assim também será verdadeiro que ele é aquilo que todas as coisas desejam. E Baracá diz que ele tira isso aqui da Ética Nicômaco, de Aristóteles. É necessário, portanto, que ele permaneça e que todas as coisas se volvam para ele, como um círculo para o centro do qual provém todos os raios. Um exemplo é o Sol, que é como o centro para a luz que dele provém e dele depende. Em todo lugar, de fato,
ela está com ele e jamais se separa. E se quiserem separar os dois, a luz continuará com o Sol. Baraká diz que, isto é, se a luz for interceptada por uma tela, ou mesmo por um planeta, no caso de um eclipse, a luz permanece do lado do Sol, porque dele se origina e dele depende para existir. 2. E como todas as coisas se dirigem ao bem? As inanimadas se dirigem à alma, e a alma se dirige a ele através do intelecto. Mas todas as coisas possuem algo dele por serem unas de certo modo e por serem entes de certo modo. E também elas participam da forma, portanto, como participam dessas coisas, assim participam também do bem. De sua imagem, no entanto, pois aquilo de que participam são imagem do ente do uno, assim como sua forma. Mas o viver da alma, a primeira após o intelecto, é mais próximo da verdade e, através do intelecto, ela é boniforme e ela pode ter o bem se olhar para ele, mas é o intelecto o sequente ao bem. Portanto, a vida é o bem para aquele que partilha do viver e o intelecto para aquele que partilha do intelecto. Dessa forma, para aquele que partilha da vida com o intelecto, dupla é sua via para o bem. 3. Se a vida é um bem, esse bem pertence a todo vivente? De modo algum, pois a vida no vil cocheia, como o olho em quem não vê nitidamente. Ele não cumpre sua função. Mas se a vida a qual está misturado o mal é um bem para nós, como a morte não seria um mal? Mas para quem? Pois o mal deve sobrevir a alguém, mas para aquele que não existe mais, ou se existe está destituído de vida, nem mesmo nesse caso há mal algum, como não há mal algum para uma pedra. Todavia, se existe vida e alma após a morte, já seria um bem, porque a alma exerce melhor suas atividades sem o corpo. Mas se ela se torna parte da alma universal, que mal poderia acontecer estando lá? De modo geral, assim como para os deuses existe bem, mas mal algum, assim também é para a alma, que salvaguarda sua pureza. E mesmo que ela não a salvaguarde, não é a morte que lhe seria o mal, mas a vida. E ademais, se houver punições no Hades, mais uma vez, também lá a vida lhe será o mal, porque não será vida apenas. Contudo, se a vida é a união da alma e corpo, e a morte é sua separação, então a alma é suscetível de ambas. Porém, se a vida é boa, como a morte há de ser um mal? É que é boa a vida para aqueles que a possuem, não enquanto união, mas porque através da virtude defendem-se do mal. Mas a morte é um bem ainda maior. Ou melhor, deve-se dizer que a vida no corpo é um mal por si só, mas que pela virtude a alma reside no bem porque não vive como composto, mas já se separa dele. E assim termina o capítulo 7